Hoje nós vamos meditar no livro de Colossenses. Eu vou pedir na verdade já pedi para a Vitória projetar todos os textos que nós vamos ler aqui. Se você quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade. Ela vai projetar a versão revista atualizada, que é a que eu vou ler, tá? E hoje nós vamos desenvolver o tema da nossa palavra, a supremacia de Cristo, né? Nós cantamos aqui, Deus Supremo é assim, o nosso Senhor é supremo e absoluto. Mas antes, vamos orar e vamos pedir a graça, a ajuda, a direção do Espírito Santo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Pai, nós continuamos na Tua presença, nesse espírito de adoração, de louvor ao Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é grande, o Senhor é digno, o Senhor é merecedor de toda a nossa honra e toda a nossa glória. Nós fomos criados exclusivamente para a Tua glória. E é isso que nós estamos fazendo aqui, exaltando a Tua majestade, exaltando a Tua bendita. E agora nós pedimos, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, a assistência do Teu Espírito Santo, para que possamos meditar na Tua palavra. Oramos assim, Pai, crendo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Eu estou feito uma breve microfonia, se você puder baixar o volume geral. Só um pouquinho. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu a Epístola de Colossenses aos crentes, à igreja que estava em Colosso. Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja na cidade de Colosso e também. Michel, você pode baixar um pouquinho? Eu tenho de fora só. De fora, tá bom. Não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Colosso, né? Ele esteve 2 anos em Éfeso e evangelizou. E Epáfra, um dos seus discípulos, ele acabou fundando essa igreja na cidade de Colosso, que era bem próxima a Éfeso. A igreja de Colosso, nessa ocasião, era uma cidade já decadente, né? Não era uma cidade importante. Éfeso era a capital da região da Ásia. E Colossenses, junto com Efésios, e uma epístola que não chegou até nós, a epístola aos Laodicenses, foram escritas enquanto Paulo estava na prisão em Roma. A igreja ia bem, a igreja era uma igreja saudável, mas Epáfras procurou o apóstolo Paulo, ele se deslocou até Roma, uma grande viagem, para levar um problema, né? Pedir uma ajuda, porque estava sendo introduzida na igreja determinado ensino, alguns mestres que ameaçavam o evangelho, né? Então Paulo escreve essa epístola. Ela é muito parecida, tem muitas palavras que também aparecem em Efésios, né? Existe uma semelhança com a epístola de Efésios. Inclusive, ele pede para Epáfra que, quando lesse essa epístola na igreja de Colosso, depois fizesse o favor de levar a epístola para Éfeso, para que ela fosse lida lá, Laodiceia, e depois eles trocassem a epístola de Laodiceia, que nós não temos, se fosse ler em Colosso. E o problema da igreja, então, é que estavam aparecendo determinadas doutrinas, heresias, que estavam ameaçando o evangelho. Nós não sabemos assim exatamente qual era esse ensino, mas nós temos algumas dicas com base na resposta de Paulo nessa carta, né? Se você for no capítulo 2, ele vai nos dar algumas dicas disso aí. Por exemplo, ele fala de filosofias e vãs sutilezas. Ele alerta o povo, né, para que ninguém se rege com filosofias e vãs sutilezas. A gente sabe que a filosofia grega era muito influente no Império Romano e continua sendo nos séculos que vieram, né? Inclusive a igreja teve uma forte influência da filosofia grega. Mas Paulo, ele alerta o perigo de ser enredado nessas filosofias e vãs sutilezas. Versos 16: ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, festa, da nova ou sábado. Então parece que havia aqui um elemento do judaísmo também, da lei, né? Um sincretismo, uma mistura. Verso 18: culto aos anjos, visões, né? A pretexto de humildade, o sumo de uma visão, revelando aqui, né, um mistério.
E versos 20 e 22 também, alguma coisa relacionada ao ascetismo, né? O ascetismo é uma filosofia que fala, que propõe, né, que a carne é ruim, o espírito é bom, então a gente deve negar tudo relacionado à carne, viver uma vida frugal, sem conforto, né, uma vida regrada, né, bem, uma vida disciplinada, pelo ascetismo pregado a isso. A gente sabe que houve uma influência grande do gnosticismo na igreja no primeiro século. E o gnosticismo, ele falava de você chegar até Deus através de um conhecimento, gnosis em grego, né? Um conhecimento que era obtido apenas por alguns iluminados, alguns iniciados. Eles também falavam da intervenção de seres intermediários, anjos e seres espirituais, que nos levariam então nessa caminhada até Deus por meio desse conhecimento, desses mistérios, né? Dentro da filosofia, uma corrente muito importante dentro da filosofia grega é o platonismo. O platonismo dizia que o mundo das ideias era superior ao mundo material, né? Aquela figura do mito da caverna de Platão. Então, o mundo real seria o mundo das ideias ou o mundo espiritual, e esse mundo material seria uma imperfeição. Essa ideia, ela chega até nós, você vê, ela influencia determinadas ideias que vieram dos séculos posteriores. Por exemplo, quando os espíritas kardecistas dizem que a carne é má, né? Que o espírito é que é elevado, que quando o espírito está nessa carne aqui, ele está no estágio baixo da evolução, inferior. Isso é uma influência do platonismo, né? Das ideias platônicas, pelo menos. E o platonismo, ele acabava direcionando para dois caminhos. Um era do ascetismo, já que a carne é ruim, eu vou negar tudo para a carne, qualquer prazer, qualquer conforto, eu vou ter uma vida austera, uma vida disciplinada. Mas às vezes o platonismo também levava para o caminho oposto. Já que a carne é ruim, o que importa é o que é o espírito é que é importante, o espírito, né? Então, o que a gente faz aqui nessa vida não tem importância. O apóstolo complicou com isso nas epístolas dele, né? Então, eu posso ter uma vida imoral, eu posso fazer o que eu quiser, porque na verdade a carne não tem importância nenhuma, né? E você tinha esses elementos também da filosofia grega, você tinha uma influência teológica, você tinha essa questão de mistério, dos iniciados, né? Do ascetismo, que Paulo está combatendo aqui no capítulo 2, e com base apenas nisso, a gente não tem exatamente o que esses versos pegavam, mas com base no que Paulo está combatendo aqui, né? Ele está escrevendo essa carta para combater essas heresias, a gente entende, né? Os estudiosos entendem, né? Que esse é o ponto, tá? Eu gostaria então de falar do capítulo 1. Paulo tem uma longa oração, uma longa saudação, aqui é bem comum, sempre tem a saudação e a oração, mas essa aqui é bem longa em comparação com as outras cartas de Paulo, né? Se você for lá, no verso de 1 a 2, Paulo começa dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, né? E o Timóteo estava com ele nessa ocasião. Paulo sempre dizia isso porque a autoridade de Paulo foi muito questionada. Ele escreve 2 Coríntios exatamente para defender essa autoridade apostólica. Tá? Por quê? Porque ele não era um dos 12, né? Mas ele não. Um dos critérios de ser apóstolo era você ter estado com Jesus. E Paulo sempre diz: não, Jesus apareceu para mim. Foi Jesus que me chamou, foi o homem que me comissionou. Eu sou apóstolo não pela vontade de homem, mas pela vontade de Deus. E a partir do verso 3, Paulo então começa, né, com ações de graças por causa da notícia que Epáfra trouxe da igreja de Colossos, né? Olha aqui os destaques que ele dá. No verso 4, essa igreja era uma igreja que tinha fé em Cristo, né? Amor para com todos, amor para com Deus, amor para com os irmãos, né? Para com os santos. E verso 5, esperança preservada, que está reservada no céu, né? Desde que eles ouviram o Evangelho. Então, desde que ouviram o Evangelho, essa era uma igreja que era uma igreja de fé,
de Cristo, uma fé certa, era uma igreja que tinha amor, um coração correto, era uma igreja que tinha esperança do céu, né? Que tinha esperança correta. Eles não queriam carro, casa, eles queriam ir para o céu. E a esperança deles não era uma vida confortável, mas eles estavam esperando ir para o céu. E por causa disso, Paulo dá graças a Deus e louva esses irmãos, né? Verso 6. Tudo isso, né? E levou esses irmãos a produzir frutos, né? A fé, a esperança e o amor. Portanto, fé, esperança e o amor, a igreja chamava no passado de virtudes cristãs, né? São exatamente aquelas virtudes que estão em 1 Coríntios 13, que fala do amor, né? Permaneça a fé, a esperança e o amor, né? Então, essa é uma igreja saudável que produzia frutos e elas iam crescendo, né? Por causa disso. Mais ainda, verso 8. Eles tinham amor de Deus no Espírito. Esses irmãos, eles não eram apenas religiosos, né? Que iam ao culto, lia a Bíblia, cumpria aqueles rituais de crente, né? A gente tem todos os rituais, né? Vamos cumprir os rituais de crente. Não, eles amavam a Deus verdadeiramente no Espírito. Havia vida nessa igreja. Por isso Paulo louva esses irmãos, por isso Paulo ora a Deus e dá graças a Deus por causa desses irmãos, né? E graças a Deus na verdade. Então nós temos aqui uma igreja que não é apenas uma igreja religiosa, mas é uma igreja que tem a vida de Deus na comunidade, é uma igreja que ama a Deus, é uma igreja que tem fé em Cristo, que tem amor uns pelos outros, amor por Deus, é uma igreja que tem esperança nas coisas certas, que coloca o seu coração nas coisas certas, que tem a prioridade certa, que busca o reino de Deus em primeiro lugar. E no verso 9, então Paulo ele ora sem cessar por essa igreja. Provavelmente Paulo não conhecia esses irmãos, mas veja bem, ele ora sem cessar. O coração de Paulo estava nas igrejas. Paulo, ele amava o reino de Deus, ele dedicava a vida dele ao reino de Deus e ele orava sem cessar. E aqui, na nossa vida, isso deve ser um exemplo, porque individualmente nós precisamos ter uma vida de oração. Se você tiver uma vida de oração, você vai ter uma vida espiritual medíocre, você vai ser um cristão medíocre. Sabe o que é medíocre? Medíocre é na média. Não é bom, né? Para a igreja não desvia, mas também não passa disso. A Apocalipse tem outro termo para isso. Um termo mais bonito, morno, né? Porque você não é frio nem morno, eu vou te vomitar. A gente não deve ser medíocre, né? A gente deve se dedicar, a gente deve ser um bom crente, um bom filho de Deus. E para isso nós precisamos ter uma vida de oração pessoal. Mas nós também, como comunidade da fé, que somos a igreja, nós precisamos ter uma vida de oração como igreja também. E por isso eu sempre desafio os irmãos a participarem da reunião de oração. Porque a oração individual não substitui a oração comunitária, a oração pública da igreja, como a oração comunitária não substitui a oração individual que você faz na sua casa. As duas são importantes e essenciais. Mas veja a oração de Paulo ainda no verso 9. Paulo orava para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Verso 10. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja, Deus já revelou a sua vontade na sua palavra. Agora nós precisamos ter esse conhecimento, mas não como algo apenas cognitivo. Você sabe que hoje tem doutores em teologia que são ateus. Vai dar aula na universidade nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Ele é ateu. Ele é especialista em Novo Testamento, ele é especialista em Antigo Testamento, literatura paulina. Ele é ateu. Por quê? Porque ele tem apenas um conhecimento intelectual da matéria. Mas aquele conhecimento nunca transformou a vida dele. Então a revelação de Deus, ela tem que ser, a oração era para que nós tenhamos um pleno conhecimento da vontade de Deus, que Deus já revelou na sua palavra. Mas esse conhecimento tem que ser em toda a sabedoria. É o 10, né?
Vamos lá. Ali. Tem que ser um conhecimento acompanhado de toda a sabedoria e de todo o entendimento espiritual. E o interessante é que no capítulo 2, verso 9, ele diz que, não verso 9, que Jesus, ele tem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Veja que Paulo, ele já começa aqui combatendo as heresias, porque os gnósticos diziam que você tinha que ter um tipo de conhecimento místico, apenas os iniciados, né? E não era para todo mundo esse conhecimento, e eles que tinham essa revelação. Não, nós podemos conhecer a plena vontade de Deus, porque Deus já revelou, mas essa revelação vem com sabedoria e entendimento espiritual. Não é algo oculto para apenas um pastor ou alguns iniciados, é algo que você pode ter na sua vida também. Verso 10. E a oração de Paulo é para que eles entendessem a vontade de Deus, para que fossem 1:10. 2:10? Para que eles vivessem de modo digno do Senhor, para o seu agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha essa coisa aqui. Eu oro para que você tenha pleno conhecimento de Deus, não conhecimento do mundo, não conhecimento intelectual, mas conhecimento de sabedoria, que é o conhecimento prático, né, aplicado, não conhecimento apenas intelectual, e também discernimento espiritual. Quando você entende a vontade de Deus, você começa a frutificar na sua vida, você começa a viver para agradar inteiramente ao Senhor. Toda a sua vida é vivida para agradar ao Senhor, com a finalidade de agradar a Deus, porque você foi criado para a glória de Deus, e você começa a frutificar em boas obras. Eu conheço a vontade de Deus, eu tenho discernimento espiritual, eu vivo para agradar a Deus, para fazer essa vontade que eu agora conheço. Eu começo a frutificar e agora eu cresço. Cresço não mais no conhecimento, mas eu cresço no próprio conhecimento de Deus. Eu começo a conhecer Deus. Primeiro eu conheço a vontade dele, primeiro eu começo a praticar a vontade dele, eu começo a frutificar para a glória dele, e nesse processo eu acabo conhecendo, tendo um conhecimento pleno do próprio Deus. Aqui, mais uma vez, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento relacional. Eu conheço o presidente Bolsonaro, mas esse é um conhecimento intelectual, eu sei quem ele é. Eu já li algumas coisas sobre ele, coisas boas, coisas ruins, mas eu não conheço como eu conheço minha esposa, porque com ela, além de conhecer intelectualmente, eu tenho um conhecimento relacional, eu me relaciono com ela, eu sei quem ela é, porque nós temos um relacionamento íntimo. E quando nesse processo de conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, frutificar para a glória de Deus, eu acabo conhecendo o próprio Deus dessa maneira, no relacionamento íntimo com o nosso Deus. Verso 11. Paulo ora também para que eles sejam fortalecidos segundo a força da sua glória, não é? Por quê? Porque eu não consigo fazer a vontade de Deus, eu não consigo buscar a Deus na minha força. Nessa existência há essa luta do espírito contra a carne, e eu preciso da força de Deus, mas a força plena da glória de Deus está disponível para você quando você decide fazer a vontade de Deus. Com toda perseverança, longanimidade, com alegria. É assim que nós fazemos. Por que perseverança? Porque quando eu me disponho a buscar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, o desânimo chega, nós somos humanos. Eu nem sempre estou com vontade de vir na igreja, confesso meu pecado. Não, mas eu vou. Sabe por quê? Porque eu decidi que eu iria. Eu tenho um compromisso com Deus antes de ter um compromisso com a igreja. Mas para isso eu preciso de perseverar. Quando as dificuldades vêm, eu não desanimo. Perseverança é a capacidade de continuar a despeito da dificuldade. E longanimidade é a capacidade de fazer isso por muito tempo, é paciência, né? Eu estou perseverando, mas eu persevero
quanto precisar, não importa o tempo, eu vou continuar no meu objetivo, eu vou continuar. E era isso que Paulo orava, que Deus ajudasse os irmãos com a força, né, da sua glória, para que eles seguissem em frente. E verso 12, com ações de graça. Eu não consigo pensar numa característica que seja mais evidente num crente verdadeiro do que ações de graça. Lógico, nós amamos a Deus, amamos ao próximo, mas um crente verdadeiro é alguém agradecido, porque ele sabe onde ele estava, ele sabe para onde ele estava indo, ele sabe o que Deus fez por ele sabe de onde Deus o tirou, ele sabe para onde Deus o levou. Não tem como não ser agradecido. Eu vou ser agradecido mesmo que o pneu do meu carro fure. Eu vou ser agradecido mesmo que eu envolva no acidente de trânsito. Eu vou ser agradecido mesmo que uma enfermidade me acometa. Eu vou ser agradecido mesmo que eu perca meu emprego, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me colocou e para onde eu estou indo. Verso 12. 13. Dando graça ao Pai, porque Ele nos fez idôneo a parte que buscaram a herança dos santos da luz. A herança dos santos da luz é o próprio Cristo. João fala, Ele é a luz dos homens, e o próprio Cristo falou, eu sou a luz. Não é? A herança dos santos da luz é o próprio Cristo. Quando alguém morre, tem os herdeiros. Mas os herdeiros precisam ser habilitados, tem um processo legal para habilitar os herdeiros. Em princípio são os filhos. Antes, a mulher ou o marido eram meieiros, mas não eram herdeiros. Hoje o cônjuge é meieiro e também é herdeiro. Se não tiver filho, vai para irmão, vai para primo, primeiro grau, segundo grau. Mas você precisa habilitar os herdeiros, e Deus nos habilitou como herdeiros para receber a herança dos santos da luz. Cristo é a herança, meu irmão. Você não merecia, nem eu, mas o Senhor nos habilitou a essa herança maravilhosa. Verso 13. E Ele fez isso quando Ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Olha o contraste aqui de luz e trevas, né? Cristo é a luz, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino de Cristo, para o reino das luzes. 14. E Jesus, nós temos a redenção. A redenção, esse termo no grego, é você libertar o escravo mediante o pagamento do resgate. Foi isso que Cristo fez na cruz. Ele pagou o preço para nos resgatar da escravidão do pecado. E a remissão, o perdão dos pecados. Pelo sangue derramado da cruz, nós fomos libertos dos pecados. Nós tivemos os nossos pecados perdoados. Verso 15. E Paulo então agora passa a falar da preeminência de Cristo. Cristo é muito superior àquelas vãs filosofias. Cristo é superior ao suposto mistério, não é? Cristo é superior ao legalismo da lei. Cristo é superior a tudo, não é? E exatamente a preeminência de Cristo, a supremacia de Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito sobre a criação. Do verso 15 até o verso 18, Paulo fala da supremacia de Cristo sobre a criação. Cristo é a imagem do Deus invisível. Isso aqui significa que Ele é o próprio Deus. Ele é o primogênito da criação, porque Ele está à frente da criação. Verso 16. Todas as coisas foram criadas nele, por Ele, para Ele, tanto as coisas do céu quanto na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Verso 17. Tudo foi criado por meio dele, para Ele. Nele, por Ele, para Ele, glória, pois a Ele, diz Paulo em outro lugar. Então Cristo, eu fico olhando porque várias heresias surgiram no início da igreja, heresias surgiram ao longo de toda a história da igreja. Nós temos heresias hoje surgindo no meio da igreja.
E quando eu fico escutando pessoas falando de batalha espiritual é um termo bíblico, é um conceito bíblico, mas essa doutrina de batalha espiritual que a gente vê aí é uma heresia. E falando de uma batalha espiritual como se tivesse Deus contra as forças do mal e tivesse o mesmo nível, e de repente as forças do mal prevalecessem. Gente, isso é uma heresia. Todos os tronos, principados, potestades, que são termos que a Bíblia usa para se referir para anjos, né? Seja tanto anjos santos como anjos caídos, que são demônios, foram criados por Cristo, por meio de Cristo, para Cristo. Cristo é supremo sobre toda a criação, inclusive sobre esses seres. Verso 17, ele existe antes de todas as coisas. Cristo é eterno, Ele é supremo sobre o tempo, nele tudo subsiste. Esse é um conceito que o autor de Hebreus usa também. Todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder, e Ele sustenta todas as coisas. O mundo, o universo, as leis físicas, é Cristo que sustenta, tudo subsiste em Cristo. Verso 18. Agora, Paulo, tendo falado da supremacia de Cristo sobre a criação, ele começa a falar da supremacia de Cristo sobre a igreja. Ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo é a cabeça, Cristo é a razão de nós estarmos aqui, Cristo é o centro desse culto. Cristo, ser cristão, simplesmente estar relacionado com a pessoa, com a obra de Cristo. Verso 19. E Deus fez assim, não foi um acidente, o homem pecou, nossa meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não foi isso, esse era o plano de Deus desde o início, porque Apocalipse nos diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Esse era o plano de Deus, esse era o projeto desde o início, para que aprove a Deus que nele, no nosso Senhor, no nosso bendito Salvador, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude é tudo. Cristo, você tem a plenitude do amor. Ele morreu por você quando você era ainda um pecador. Em Cristo nós temos a plenitude da misericórdia, que se renova a cada manhã, que é a causa de não sermos consumidos. Em Cristo nós temos a plenitude da provisão divina, que faz o sol nascer sobre o justo e injusto, e traz a chuva sobre os bons e maus. Em Cristo reside toda a plenitude, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é soberano, Ele é supremo sobre todas as coisas. Cristo é supremo sobre a Rússia e sobre a Ucrânia. Cristo é supremo sobre o Hezbollah, o Hamas e todos os grupos terroristas. Cristo é supremo sobre a esquerda, sobre a direita, sobre todos os partidos políticos. Cristo é supremo sobre a tua vida. Cristo é supremo sobre o teu trabalho. Um fio de cabelo não cai se Deus não falar, vai cair. Não fica branco. Aos 4 anos atrás minha barba era toda preta, agora está desse jeito. Não acontece isso se Deus disser, não vai acontecer. Cristo é soberano sobre todas as coisas. Verso 20. E era o plano de Deus que Ele fizesse a paz pelo seu sangue na cruz e reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre as céus, quer sobre a terra. Esse era o plano. O Cristo ia reconciliar a criação com Deus. No céu nós vamos estar salvos, perdoados, mas nós também vamos estar glorificados. Não haverá pecado no céu. E Deus planejou que fosse assim por meio de Cristo, para que Cristo tivesse a primazia de todas as coisas do céu e da terra. Nós não precisamos de teoria, nós não precisamos de filosofias, vãs filosofias. O crente gosta de novidade, gente. É só aparecer alguém pregando uma esquisitice qualquer, que a igreja não conheceu nos últimos 2000 anos, que vai encher de crente crendo naquela coisa, né? Talvez porque a gente tenha falhado como igreja em pregar o verdadeiro evangelho, em pregar verdadeiramente a palavra de Deus. E em relação aos Colossenses e a nós também, verso 21, nós outrora éramos estranhos inimigos do entendimento pelas nossas obras malignas. 22.
Agora, porém, o nosso Salvador nos reconciliou do povo da sua carne no dia de sua morte, para apresentar perante Ele santos e inculpáveis. E, volta aí, santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus está trabalhando na sua vida para apresentar você santo, inculpável e irrepreensível. Esse é o plano, esse é o projeto, para que você, a sua existência, o seu ser, glorifique ao Pai que está no céu. E Paulo aqui ataca mais uma vez a questão, no verso 27, da questão do mistério. Não tem mistério. Existia mistério no Antigo Testamento, que Paulo vai falar aqui, mas agora não tem, porque essa sabedoria, esse conhecimento espiritual foi revelado em Cristo. E esse mistério oculto das gerações era Cristo em vós, a esperança da glória. Os gentios são co-herdeiros com os judeus em Cristo. E Cristo, você está em Cristo, nós que somos gentios, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. E nós temos a esperança da glória, de ir para o céu, e de habitar na presença de Deus, e de ter a glória de Deus, e de sermos transformados à semelhança da imagem divina, como Cristo fala. Do mesmo jeito que Cristo é a exata expressão de Deus, nós vamos ser a exata expressão de Cristo. Esse é o mistério, e esse mistério não é para alguns, como diziam os gnósticos, não é apenas para os iniciados, mas é para você e para mim. Com Cristo na sua vida, com Cristo na minha vida, nós temos a esperança da glória, de ir para a glória, de sermos glorificados, de termos um corpo glorificado, de vivermos para a glória de Deus. Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo, Ele tem a supremacia, Ele é também suficiente. Eu preciso de Cristo e de mais nada. Eu não preciso de teoria nova, eu não preciso de ensino novo, eu não preciso de copo em cima da televisão, eu não preciso de nada. Eu tenho Cristo, você tem Cristo, nós não precisamos de mais nada. E no capítulo 2, Paulo continua falando do Senhor. Verso 6, 2:6, ele diz: Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. 2:6. Vai chegar. Cristo é o nosso Senhor. 2:9. Cristo tem a plenitude divina. Ele é Deus, exatamente como o Pai. Cristo é Deus, a plenitude, quer dizer, não falta nada. Ele é 100% Deus. Verso 10. Em Cristo nós somos aperfeiçoados. O que você precisa para ser aperfeiçoado? Campanha? Você precisa de quê? Orar de joelho, em cima do milho? Não. Você é aperfeiçoado em Cristo. Quando você está em Cristo, Cristo está em você, você é aperfeiçoado e Ele vai te apresentar perfeito ao Pai. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Eu não temo demônio, como as pessoas estão ensinando. Sabe por quê? Porque quando eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho a autoridade de Cristo na minha vida. Da mesma forma que Cristo tem autoridade sobre os demônios, eu tenho autoridade sobre eles também. Verso 11. Nós fomos circuncidados por Cristo. Ele é Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do principado. Ele nos aperfeiçoou, Ele nos circuncidou, mas essa circuncisão não é da lei, é a circuncisão espiritual, a circuncisão do nosso coração, quando Cristo tira o nosso pecado. Verso 13, Ele é a nossa vida e Ele nos dá a vida. Não é? Nós estávamos mortos, mas Ele nos trouxe a vida. Verso 13, Ele nos deu perdão. Verso 15, e Ele também despojou todo o principado, toda a potestade na cruz. Eu fico impressionado com as pessoas dando ênfase para o demônio. Sabe, os demônios são criaturas como nós. Deus é o Deus deles também, quer eles queiram, quer não. Ele é o Criador, e Ele despojou todos eles na cruz. Ele fincou lá o escrito de dívida que existia para você para mim. E expôs a impotência desses principados e dessas potestades. E agora as pessoas querem, na verdade, levá-los, né?
não, os terríveis, não sei o que, não. Você é do Senhor, você tem Cristo na sua vida, nós precisamos. Então, queridos, essa epístola é a epístola mais cristocêntrica que tem no Novo Testamento. O tema dessa epístola é Cristo do início ao final. Deixa para lá essas heresias, esses ensinos. Se você tem Cristo, você não precisa de nada. Deixa essas novidades, e essa é uma mensagem que a igreja evangélica precisa ouvir. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Crente é novidadeiro, né? Ele quer novidade, não é a nova moda. A nova moda é que se você tem Cristo, você tem tudo. No capítulo 3 e 4, Paulo tem uma sessão prática, como é costume, e ele passa a dizer como deve ser a nossa vida por causa disso, né? Nós devemos pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto. Se nós morremos com Cristo, nós devemos fazer morrer a nossa natureza pecadora, e como nós ressuscitamos com Ele pela fé, nós precisamos nos revestir do novo homem que é gerado segundo Cristo. Ou seja, todo esse conhecimento da supremacia de Cristo, o reconhecimento de Cristo na nossa vida, deve se refletir na minha vida pessoal, na forma como eu vivo, na forma como eu me relaciono com as pessoas, na forma como eu gasto o tempo que eu tenho aqui nessa terra. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente lê e a gente acha que lá atrás a igreja era assim. Nossa, que igreja problemática. Mas a igreja problemática é a nossa. Essa mensagem é para nós, não era para aqueles outros. Essa mensagem é uma mensagem para nós. Nós precisamos reconhecer a supremacia de Cristo. Nós precisamos reconhecer a plenitude de Cristo. Você tem tudo que você precisa na pessoa de Cristo. Tudo, absolutamente tudo que você precisa, você tem na pessoa de Cristo. E Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua vida. Todos os seus problemas você deve levar a Ele, porque Ele é o teu Senhor. E nós já precisamos aprender a viver assim também, como igreja, como comunidade. Amém? Oremos. Senhor, te damos graças pela tua palavra, não pela minha palavra, Senhor, mas pela tua palavra, que fala aos nossos corações, da mesma forma que falaram ao coração dos Colossenses e da igreja em Laodiceia, e da igreja ao longo desses 2000 anos de história, Senhor. Que o Senhor nos dê esse entendimento, que o Senhor nos dê esse coração, que o Senhor nos capacite com a força da tua glória, como Paulo orou, Senhor, para nós vivermos esse tipo de vida que glorifica o teu santo nome. Oramos assim em nome de Jesus.